segundo sofisma, lei da semeadura e da colheita quanto ao pecado. No Antigo Testamento, antes de Jesus, todo o pecado que você semeava, você colhia. Isso pode ser visto na lei natural da semeadura e da colheita. A colheita é sempre maior do que as sementes que você planta. Isso era algo muito ruim que eles experimentavam no antigo concerto. Percebe-se que eles não podiam crer que coisas boas viriam. Afinal, como eles experimentariam coisas positivas do futuro se sempre tinha esse peso sobre as suas consciências? Como viveriam em paz se carregavam consigo o fardo de que colheriam tudo o que semeavam? Por isso viviam debaixo de uma maldição, certa expectação horrível de juízo. Agora, o que afirma aqui não é que Deus nunca falou isso. De fato, Deus falou. Todavia, precisamos saber quando Deus disse o que disse. Ele falou tais palavras no Antigo Testamento. Deus não falou tais palavras depois da morte de Jesus. No Novo Testamento, você não encontra nenhum versículo da Bíblia dizendo que colherá o pecado que semeou. Se fosse verdade que os crentes pudessem colher as maldições do pecado, como poderíamos crer que boas coisas viriam em nossa vida? Como podemos confiar que fomos libertos do medo se algo negativo ainda possa acontecer a nós e à nossa família por termos semeado algo de ruim? Talvez podemos tomar o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que afirma que tudo que o homem semear, também ceifará. Todavia, precisamos estar atentos ao contexto deste verso. Paulo não está falando de maldição hereditária, mas de oferta financeira. Leiamos o que Paulo nos diz em Gálatas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Observe que Paulo é claro ao apresentar a oferta financeira aos que ministram a palavra. É uma advertência interessante, pois trata da generosidade dos crentes. O pedido era que os cristãos da Galácia pudessem cuidar financeiramente daqueles que investiam na igreja enquanto ao ensino da palavra. É justamente nesse contexto que o verso 7 está inserido, e não quanto às maldições hereditárias. Não erreis, não vos deixe escarnecer, porque o que o homem semear, isso ele ceifará. A verdade de que Deus não se deixa escarnecer está ligado à generosidade humana. O homem colherá avareza se for avarento, e generosidade se for generoso. Gálatas 6 não é, portanto, um texto para falar de maldições hereditárias, mas sim da generosidade dos filhos de Deus. Se você disser que este texto fala de ações pecaminosas e imorais, e se você semear, você terá uma colheita pecaminosa. De igual modo, terá de acreditar que se você semear alguma coisa moral e boa, você irá colher vida eterna. Se a lei da semeadura e da colheita for válida para as questões do pecado e santidade, teremos que anular a cruz de Cristo. Precisamos estar certos de
de que não podemos nos salvar por nossas obras nem pelos nossos atos morais, mas somente pela graça redentora de Jesus. É verdade que o Novo Testamento está cheio de versículos falando de semeadura e de colheita, mas nenhum deles refere-se ao pecado, antes à vida de generosidade. O indiscutível é que a obra consumada de Jesus no Calvário mudou tudo. Ela destruiu o pecado definitivamente. Ela consumiu a maldição de uma vez por todas. A única coisa que precisamos fazer é reconhecer e aceitar o favor de Deus em nossas vidas. Antes de finalizar, vou esclarecer que em nenhum momento afirmei que os pecados não tenham consequências. O que defendo é o fato de que não há mais colheitas consequentes de semeaduras do passado. Consequência é diferente de colheita. Todo pecado tem sim consequências. Também não disse que porque não há mais colheita dos nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados, que devemos sair por aí pecando. Existe sim consequências para o pecado, mas não são colheitas. Precisamos de eliminar esta ideia errada, porque quando falamos isso, não temos ideia quando iremos colher, o que iremos colher e o quanto iremos colher. E assim, não resta a nós a possibilidade de crer que podemos viver uma vida vitoriosa em Deus. Ficamos somente com uma assustadora expectativa contínua de medo e de condenação. É importante ressaltar que existem consequências dos pecados. Por exemplo, se você é um homem que trai sua esposa, isso tem a consequência da separação, da vergonha diante de todos da sociedade ou de um filho fora do casamento. Isto não é colheita, é consequência. Se eu pular de um muro de 3 metros de altura, vou quebrar alguns ossos. Isso não é colheita, e sim consequência de uma atitude errada. Se eu esbanjar todo o meu salário de forma tola, vou passar necessidade e poderia até envolver outras pessoas com essa ação irresponsável. Isso são consequências e não uma colheita espiritual. Existem consequências pelo pecado e algumas são até mesmo irreversíveis. Coisas boas estão acontecendo. Finalizo afirmando que a obra consumada foi o que viabilizou a mudança entre as alianças, entre o Antigo e o Novo Testamento, pois não existe mais maldição hereditária para os filhos de Deus, nem colheita dos frutos dos pecados. Estes obstáculos foram anulados porque Jesus foi para a cruz. Vemos que não há mais esses 2 obstáculos nos impedindo de crer sempre que coisas boas virão para nós. Vejamos o que as Escrituras nos dizem em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Versículo 4: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos crer que coisas muito boas sempre acontecerão conosco. Somos contra o pecado. Fomos libertos para vivermos em santidade. Fomos libertos para amar a Deus. Podemos crer que coisas boas acontecerão sempre conosco. Há quase 2000 anos, Jesus foi para a cruz para nos dar esta liberdade. Ele quer nos ver livres das doenças, das dores emocionais, e para isso Ele foi ferido, e por causa de nossas iniquidades foi traspassado. Ele foi moído para que vivamos uma vida vitoriosa, sarados de alma. Por causa de Jesus,
podemos ter uma mente saudável e vivermos com saúde no corpo físico. Podemos crer que podemos acreditar que coisas boas, muito boas, sempre virão e nos alcançarão. Aleluia!